Vamos afinando. Lá, lá. Olá, José Neto. Oi, Tudo professora. bom? Tudo bom. Vamos tocar então o chocolate doce? Chocolate doce? Ó, deixa eu lhe mostrar como é que Não. vai fazer. Eu não vou, eu sou uma criança livre. Mas eu sei. Se você me obrigar, eu vou lhe cancelar no Twitter. Eu vou tocar How You Like That de Blackpink. Ensino tradicional versus ensino moderno. Vamos conversar sobre isso? Mas depois da vinheta. Olá pessoal, sou Juliana Mendonça, diretora à frente da EMJM, e eu vim aqui conversar com vocês, músicos, educadores musicais, papais, mamães e futuros alunos ou atuais alunos de todo o mundo. Vamos falar sobre os tipos de educação, as duas linhas de raciocínio que a gente encontra na área, que é o ensino tradicional da música e o ensino moderno da educação musical. A gente tem que entender que cada uma delas tem seus benefícios e seus, podemos chamar até de malefícios. Todas duas têm uma história com propriedades, com grandes educadores, com grandes músicos. Mas acima de tudo, a gente tem que lembrar que a cada geração que se passa, as crianças são outras, inclusive a inteligência, o nível do QI. E é importante que, enquanto educador musical, você esteja atento e levando isso em consideração para a tua sala de aula. Tem uma citação de um grande educador, teólogo, psicólogo, que diz assim: se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério. O que seria esse mistério, pessoal? O mistério da teoria musical, de como estudar música, de como aprender música. A gente tem que entender que música é algo nato do ser humano. A música faz parte dos primórdios da humanidade. Um bebezinho ao nascer, quando ele começa a se comunicar com a mamãe, já é dentro de uma rítmica, já é dentro de um solfejo. E a mãe já embala o seu bebê também com aquelas belas canções de ninar. Tudo isso envolve música. E é possível sim a gente detectar que, primeiro, a criança ela aprende a se comunicar, a falar, para depois, lá para os seus 5, 6, 7 anos de idade, é que ela vai aprender a gramática do que ela está falando, a teoria do que ela está falando. Então, a gente tem que pensar que o ensino da música deve vir por essa mesma linha de raciocínio. Mas agora vamos falar um pouquinho de maneira mais específica sobre o ensino tradicional e o ensino moderno. O ensino tradicional vem daquela linha onde o aluno ele é uma mente vazia e o professor ele é o sábio de toda aquela sala de aula e ele é o único provedor de conhecimento. Desta maneira, o aluno ele vai entrar em contato apenas com as músicas eruditas, com os compositores eruditos e de maneira muito pessoal e quase que escondida do professor, ele vai poder tocar as músicas do gosto pessoal dele. Quais são os benefícios do ensino assim? Será que há? Com certeza! Dentro do ensino tradicional, a gente aprende que o domínio da técnica instrumental ela se dá por dedicação, por repetição. E a gente também olha vários exemplos. É importante que a gente veja o nosso professor como um grande exemplo do nosso instrumento, um virtuoso do nosso instrumento, podemos dizer assim. Ou se não fosse o professor, você pensar também em outros grandes virtuosos que há no mundo, como exemplo para você também ser um grande instrumentista. Essa discussão é importante, gente, para que a gente entenda como se dá os processos de aprendizagem em cada uma dessas linhas de educação e quais são os benefícios de cada uma delas. Dessa maneira, é onde surgiram grandes métodos, como por exemplo o método ativo e vários outros métodos para o ensino do instrumento no século XX. Um deles, que é usado até o dia de hoje, é o famoso Suzuki. Qual foi a ideia de Suzuki? Lá em 1935. Suzuki primeiro ele queria tirar a atenção das crianças para aquela guerra que estava acontecendo, a Segunda Guerra Mundial. E aí ele sabia que seria difícil ensinar para as crianças de maneira tão teórica como acontecia naquele tempo. Então ele pensou, os bebês eles aprendem com um exemplo ao redor, escutando a mãe falar.
independente de que país ele está. O bebê ele vai aprender a se comunicar, ele vai ter a pronúncia perfeita dentro daquela língua que ele está escutando a todo momento. E ele fez da mesma maneira para o ensino do violino, de maneira mais específica para o violino. O que é que ele pensou? Primeiro, vamos fazer as crianças tocar o violino, vamos fazer as crianças tocarem esse instrumento e já aprendendo a parte técnica dele para só depois, quando a criança está bem maior, ela vai aprender a teoria da música. Então, até hoje, esse método é o mais usado no ensino do violino. Porém, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a realidade que o método surgiu e a nossa realidade de hoje. E é aí que a gente deve pensar em usar metodologias e não só método. O método Suzuki, o método Meu Piano é Divertido, o método Beyer, o método Fischer. Aluno não é receita de bolo, onde a gente pode usar um livro página após página para todos os alunos. Cada aluno vai ter a sua particularidade, as suas necessidades técnicas, as suas necessidades emocionais, as suas necessidades corporais. O professor, melhor, o educador musical, ele tem a obrigação de suprir cada necessidade dessa que vai surgindo no aprendizado do aluno. E vale lembrar que o aluno muito nos ensina. Ele não é mais uma mente vazia, é uma partilha de conhecimento que acontece dentro da sala de aula. Então, o ensino tradicional, ele é muito importante no sentido de enaltecer a técnica instrumental, no sentido de trazer para a nossa sociedade de hoje, para a nossa sociedade moderna, conhecimento erudito, conhecimento intelectual, tanto nos compositores, como nas composições, como nas artes como um todo. Porém, a gente precisa adequar este tipo de ensino para a nossa realidade, lembrando ainda, para a realidade de cada aluno. Ensino moderno remete a tudo que está atualmente em vigor. Há muitos estudos, hoje em dia a gente tem acesso a muitas análises que são feitas dentro do aprendizado. Tratando-se da área musical, não é diferente. A gente tem muitas pesquisas, muitos artigos dentro da academia musical que vão nos mostrando qual é a melhor maneira de lidar principalmente com as crianças, quais são os benefícios que a música traz para as crianças e qual a melhor maneira de passar esses benefícios. E a área da psicologia nos mostra o quanto a criança de hoje em dia ela é bem desenvolvida, tem o cérebrozinho aberto para receber muitos conhecimentos, ela não pode ser poldada, ela não pode ser limitada, como a gente percebe em alguns momentos do ensino tradicional. No ensino moderno, a criança ela deixou de ser por completo uma mente vazia. Ela tem muito conhecimento, ela tem muito questionamento, ela tem muita consciência do que ela quer fazer. Ela é uma mente totalmente aberta às várias possibilidades de aprendizado. E tratando-se da área musical, a gente consegue puxar muito o que a psicologia nos diz, que as crianças são extremamente criativas, como estimular essa criatividade, como a gente não deve podá-las de um aprendizado onde elas participam também. Porém, a gente não pode esquecer que trata-se de uma sala de aula onde há um educador musical para ensinar aquela criança. Sim, o professor ele aprende muito dentro de sala de aula com os alunos, mas antes de aprender, ele está ali para ensinar, para partilhar do seu conhecimento. Dessa maneira, é importante que o educador musical ele estimule aquele aprendizado de maneira lúdica, trazendo partes essenciais do ensino tradicional, que seriam diversos exercícios para técnica, para domínio do instrumento, como também algumas articulações pedagógicas da época tradicional, métodos ativos são maravilhosos para se tratar com as crianças, inclusive nos tempos de hoje. Mas a gente tem que entender que tudo isso deve ser feito de maneira lúdica, tudo isso deve ser feito de maneira dentro da realidade de cada aluno, seja ele inclusive criança, adolescente, adulto, idoso. Por quando foi que a música foi determinada só para crianças? O próprio Suzuki, que é o método mais famoso até hoje, como eu mencionei anteriormente, ele começou a aprender seu instrumento aos 17 anos de idade e ele foi um grande virtuoso no violino. Sabemos que quanto mais cedo se inicia os estudos de um instrumento, maiores são as chances daquela criança se tornar um grande profissional. Mas isso não impede que um adulto ele toque só por hobby, ou ainda não impede que um adulto ele seja um grande virtuoso no instrumento. O Zagonel, em 1999,
nos traz um pensamento muito importante. O que se faz necessário é ir além das folhas pautadas e retornar ao processo primitivo de encontrar nos sonhos o prazer e o guia inicial para a apreciação do que é a música. Então, a gente observando os benefícios que o ensino tradicional traz, os benefícios que o ensino moderno traz, e a gente fazendo um equilíbrio entre essas duas linhas de ensino, a gente pode entender, primeira delas, o ensino da música é possível para qualquer pessoa. Segundo, cada aluno tem suas particularidades. E terceiro, a responsabilidade social que o educador musical possui. Pensando então nessas três questões, é possível que a gente se beneficie de tudo que o ensino tradicional pode trazer, o ensino moderno pode trazer, e você, educador musical, crie uma incrível docência, tanto para crianças, para adolescentes, para adultos, para qualquer pessoa, dentro de uma responsabilidade social inimaginável. Vamos trazer música de qualidade, vamos trazer um ensino da música com efetividade para todos os nossos alunos. Eu conto com você. Tá errado, o arco é para baixo primeiro. Posição quadrado. Olhe pro violino, você tá olhando pra minha cara por quê? Não uso o meio do arco, posição quadrado. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Tá errado o movimento do braço. Sua mãe não treinou com você em casa, não? Sua mãe não tem nada para fazer. Não importa se ela está no século XXI, eu tenho certeza que ela não tem nada para fazer. Então ela tem que treinar com você em casa todos os dias. Entendeu, José Neto, de 9 anos? Toque na posição quadrado para baixo, chocolate doce. Postura. Afinação. Meu filho, você nunca escutou Vivaldi, não? Na sua vida, as 4 estações de Vivaldi, Lá menor de Vivaldi. Você é uma mente vazia que não sabe de nada. Deixa só seu professor. Não! Eu vou embora daqui. Mas eu quero me ensinar. Eu vou embora daqui. Mas eu quero Eu vou embora. Ai, meu Deus, eu traumatizei o menino, senhor. Eu traumatizei o menino. Olá, eu gostaria de saber sobre aulas de violino. Quem é o senhor? Sim. Aula de violino pro senhor. Sim, Não é pro pra mim. neto seu. Não, pra mim. Meu filho, se toca. Você não tem espelho em casa, não? Presta atenção nos seus cabelos brancos. Você não tem idade pra aprender um instrumento musical, não. Instrumento musical é pra uma criança de no máximo 5 anos de idade, pra ela ter uma mínima de chance de ser virtuosa. Presta atenção, vai embora. Não me faça perder meu tempo, não, por favor. Obrigada. É cada criatura que me aparece aqui pra ter aula de violino, pelo amor de Deus. E se você gostou do conteúdo deste vídeo, curte, compartilha, comenta. Comenta aqui embaixo quais são as suas experiências em relação ao ensino tradicional, em relação ao ensino moderno. O que é que você tem aí para nos sugerir, tanto em termos de conteúdo, como também falarmos mais um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico. Espero vocês. Até a próxima. E aí, José Neto, tu lembras daquele exercício técnica pura que eu te passei, que trabalha a velocidade da mão esquerda aos pouquinhos, que a gente aliou também com aquela música do Suzuki? Sim. E aí você pegou esse técnica pura, o método do Suzuki, a gente colocou aqui dentro das suas necessidades técnicas. Então é tudo isso que a gente vai aplicar agora que a gente vai tocar, tá bom? Vamos embora? Bom. Muito bom, José Neto! Bate na cara.